Vamos ativar aí. Bom dia, já estamos aqui no YouTube. Bom dia, Marisa. Bom dia, Juliana. Muito feliz. Bom dia, Anne. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Priscila. Bom dia, Fabi. Nós estamos aqui no Insta. Bom dia, Eliane. Laine, bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Nós estamos aqui também no YouTube e no Instagram. Hoje, peraí, deixa eu arrumar minha perna aqui. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Vamos falar de um tema muito importante também, como é a mesa no lar da mulher referência. É um tema muito importante porque antes de eu entender o que realmente fazia sentido na mesa posta, eu fiz muita mesa e não colhi fruto nenhum. E aí eu trouxe uma pessoa muito querida, um presente que a mesa me deu, que é a Aliane, já há muitos anos. Era uma parceira de trabalho, né, que eu vendia as peças para a Suíça. Eu exportava as peças através da Eliane e ela se tornou uma grande amiga, uma grande irmã, e hoje ela também faz parte lá, é minha aluna no programa Mulher Referência. E aí nós vamos te explicar o que é a mesa no lar da Mulher Referência. Antes disso, deixa eu perguntar quem é a primeira vez que está aqui conosco. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia. Amor, repartir a mesa. Ai, Tati, bom dia. Dani, que saudade. Dani Salviani, Experiências no Lar, Edificular, bom dia. Ai, muito obrigada pelos coraçõezinhos também. Vocês entendem o jogo do Instagram, né? Aqui é coraçãozinho, para quem tá aqui pela primeira vez, Márcia, que alegria. Não, então eu vou me apresentar aqui para você. Bom dia, Alê, pedagoga Alê. Me conta aqui de onde vocês estão falando, se é a primeira vez que está aqui conosco. Bom dia, Iraceles. A Liane já tá aqui na live, ela mandando o coraçãozinho. Lenilza, bom dia. Aline, bom dia. Deixa eu me apresentar um pouquinho, vou falar, já falei hoje o nosso tema, que é importantíssimo. E por que ele vai fazer diferença na sua vida? Porque você vai maximizar o seu olhar, você vai ativar aquilo que já é seu. Como assim, Aline? Porque às vezes hoje você não tem colhido todos os benefícios da mesa posta porque você não entende o propósito dela. E aí fica só pratos lindos, taças lindas, talheres maravilhosos. E aí eu digo, não é sobre pratos, taças ou talheres, mas amor, respeito e honra. E a gente vai falar um pouquinho disso com você hoje, para que você possa sim colher todos esses frutos. Deixa eu me apresentar. Ellen, bom dia. A Cássia tá falando de Santo André. Vivo pro Lar, bom dia. Pri, bom dia. Sumaré, no interior de São Paulo, olha. Eu sou a Aline Coelho, do Amor em Casa. Eu sou criadora do programa Mulher Referência e tem como propósito de vida ativar o seu potencial de realização, para que você possa criar a vida que você merece. Não é a vida que você deseja. Eu vejo hoje, tanto pelas alunas, pelo convívio que eu tenho com as mulheres, que nós desejamos muito menos do que aquilo que realmente nós merecemos. Por quê? Porque as nossas limitações, a nossa forma de ver o mundo muito limitada, os nossos bloqueios emocionais, a nossa necessidade de cuidar da vida do outro, os nossos medos, tudo isso nos impede de enxergar a vida que nós merecemos. E qual que é a vida que nós merecemos? A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano tudo aquilo que tem para nós. Então é algo que vai muito além da nossa imaginação. E muitas vezes quando vem um sonho de Deus para nós, nós bloqueamos achando que nós não temos merecimento daquilo. E não é pelo seu merecimento mesmo, é pela graça, pela abundante graça de Deus. E por isso você está aqui. A minha oração sempre é para que Deus atraia as mulheres para que elas sejam libertas, para que elas possam voar muito alto. E por isso você está aqui hoje. Então eu quero muito, muito, muito. Oi, Eduarda, bom dia. Que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus deu para você. E aí você vai aprender a desfrutar de todos os seus dias. E muito melhor que desfrutar é o transbordo, é transbordar.
é doar-se. E é um prazer sem fim. E por isso eu tenho a alegria de todos os dias estar em contato com vocês ou com as minhas alunas do Mulher Referência. Não tem um único dia sequer que a gente não está juntas. E isso para mim é um amor que excede todo o entendimento. E é esse amor que eu quero passar para vocês. Que bom acordar ouvindo você. Lar da Cássia, bom dia. Ângela, bom dia. Antes de eu chamar a Aliane, a gente sempre começa com uma palavra, né? Algo que vai realmente nos edificar e abrir os nossos olhos. Hoje eu quero falar sobre confiar em Deus. O que significa isso? Eu acredito, eu estava fazendo um estudo da Joyce Meyer e isso falou muito ao meu coração. Confiar em Deus. Todas as vezes que eu me sinto frustrada, eu estou confiando na força do meu braço e não estou confiando em Deus e não estou andando pelo Espírito, mas pelo que os meus olhos veem. Se eu entendo que tudo está no controle de Deus e tudo passa por um processo, o confiar em Deus é utilizar aquilo que está lá em Gálatas 5,16, que é: vivam pelo Espírito, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E a frustração é justamente um desejo da carne, porque às vezes eu quero uma coisa que é nesse momento. E é um sonho de Deus para minha vida, só que no tempo certo. E aí eu deixo de viver o hoje, preocupada com o amanhã e não confiando em Deus. E por isso eu fico frustrada, porque as coisas não acontecem como eu quero. Então o convite hoje é: tire os seus olhos daquilo que é natural mesmo, aquilo que seus olhos possam ver, e vamos viver o sobrenatural de Deus nas coisas naturais. O que é isso? É confiar. E toda vez que vier uma frustração no seu coração, o que eu tô falando é o que veio no meu coração, que tocou em mim. Eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as meninas, porque eu fico frustrada. E aí toda vez agora que vem uma frustração, eu falo: Deus, eu decido confiar no Senhor. Todas as coisas estão no seu controle e no tempo certo todas as coisas são perfeitas. E por isso tudo acontece na maneira e no tempo de Deus. Isso faz com que a minha ansiedade diminui. E é isso que a gente vem falar sobre, com isso que a gente vem falar todos os dias, né? Mas vamos lá, repete a leitura, Gálatas 5:16. Tô aqui com a minha palavra. Bom dia, Eliana. Quero anotar, muito bem, Gálatas 5:16. Palavra tremenda, a Cássia Felipe. Thaís, bom dia. Bom dia, deixa eu chamar aqui a Eliane que tá conosco, deixa eu achar ela aqui. Ó, a Fer da Vila Lucato. Ontem só deu Vila Lucato aqui em casa. O maridão ganhou presente 2 da Vila Lucato. A Eliane para estar conosco, a Eliane que tá lá na Suíça. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Ali. Tudo bem? Tudo. Olha, eu liguei o computador, mas não sei por onde me chamar ou você me chamar por lá. Não, aqui, ó. Deixa eu te mandar um link. É só você clicar nesse link. E aí você já vai vir aqui comigo. Eu acho que eu já estou na sala. Vamos ver qual deles vai funcionar. É esse último que eu te mandei. Tá. Deixa eu até renomear aqui. Você conseguiu entrar nele? Sim, consegui. Ah, tá aguardando. Estou vendo aqui. Então, agora nós estamos no YouTube com a Aliane também e no Instagram. Só deixa o volume do YouTube zerado para não dar microfonia. Tá zerado. Amo as duas. Que lindo, Gislaine. Oi, Nath, bom dia. Estamos nós duas aqui. Ali, é uma honra, é um prazer receber você aqui. Mais uma vez, é uma alegria. Essa mulher é uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Ela traz um impacto onde ela passa através daquilo que Deus tem entregue na vida dela.
tá lá comigo, né? Ali é nossa aluna no Mulher Referência. E eu quero um pouco que você fala realmente a mesa, o que que significa essa mesa e o que que ela traz de benefício. Porque quando eu não entendia, a Ali conhece a minha história, a gente já está nessa caminhada há alguns anos juntas, né, Ali? E quando eu não entendia o que que era a mesa posta, eu não compreendia o significado, o propósito e os princípios que envolvem a mesa posta, eu não estava colhendo esses benefícios. E por isso eu falei, nada melhor que a Eliane para estar conosco falando sobre isso. Fala, primeiro se apresente, né, Ali, e depois vamos aí. Agora a live é sua, fique à vontade. Então, tá bom, gente. Boa tarde para mim aqui. Para vocês aí deve ser um bom dia ainda, né? 9h30 da manhã. Bom dia para Já tá nós. indo quase para 3 horas da tarde. Eu sou a Liane, né? Todo mundo agora me chama de Ali, eu gosto, não tem problema. É mais curto, é mais fácil, né? Eu moro aqui na Suíça há exatamente 11 anos, sou casada. E a minha história com a Aline, ela surgiu, né, desde 2000, final de 2016 para 2017, quando eu tive um sonho e ela também teve um sonho. E os nossos sonhos se cruzaram. E nesse cruzamento dos nossos sonhos, nasceu uma amizade em Deus. Nasceu um Amém. tempo precioso para nós, em que nós possamos trocar nossas afinidades, conhecer mais uma da outra e compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. É uma honra para mim poder estar aqui falando. A gente está fazendo junto, né, o curso Mulher Referência, que a Aline está ministrando. Tem sido grande bênção na minha vida. Aconselho vocês que não fizeram ainda, que façam. E a mesa é o nosso elo principal de ligação. É por causa da mesa, é por causa do significado da mesa, que hoje nós temos essa amizade tão linda. E eu É sou grata. verdade. É verdade. Se não fosse a mesa posta, Deus tem todos os caminhos. Todas as estratégias são dele, mas nós entendemos que foi realmente a mesa que nos uniu, né? E é lindo ver isso, Eliane, que eu estava conversando com a Carla da Academia de Mulheres e eu vejo que realmente a mesa une de maneira que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. Diz ela que viu uma live que a Carla Bueno falou de mim, aí ela entrou no meu, aí nesse momento estava tendo uma live com você, ela já ficou impactada com aquilo que Deus tem sobre a sua vida, já te convidou. E aí quer dizer que a gente vai formando uma grande rede de mulheres guerreiras. Eu acredito nisso. Mulheres Virou que uma Deus tem corrente. levantado. É verdade, foi assim mesmo, ela me falou também. E a gente vai se conectando. E isso acontece não só com as lives, mas acontece na nossa vida real, né? É. Aqui na Suíça nós estamos nos unindo assim, mulheres que se encontraram por um propósito da mesa e estão se unindo. Tem sido algo muito lindo mover que Deus tem feito aqui entre nós. Graças a Deus. E é interessante falar nisso, né, Ali? Porque aí na Suíça é um país muito, muito diferente do Brasil. É um país que os relacionamentos não são da mesma forma que aqui no Brasil, né, Aliane? Não são relacionamentos tão calorosos quanto são aqui, tão abertos quanto são aqui. E eu acredito que realmente Deus tem levantado mulheres ao redor do mundo, mulheres chaves, para levar esse amor, para espalhar esse amor, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Muita gente fala a respeito de que os suíços são muito frios e tudo. Na verdade, essa não é a total verdade. As pessoas são distantes quando você não consegue comunicar com elas. Mas a partir do momento que você fala a língua delas, tudo isso muda, né? Você consegue alcançar o coração das pessoas. Então, a arte da comunicação faz toda a diferença. Sim, aqui na Suíça ainda assim é diferente o relacionamento, né? No Brasil nós somos acostumados a aglomerar, agora ninguém pode.
mas nós somos acostumados a estar juntos. E aqui é Uhum. cada um mais na sua. Você vai visitar alguém, você tem que marcar dia e horário, aquela coisa toda assim, aquela formalidade que nos assusta, né? De onde viemos, que você bate na casa do amigo e fala, cheguei. Não, aqui não tem isso. Aqui você tem que falar, olha, tal dia assim, assim, pode ser até daqui a um ano, eu vou te visitar. E é assim que funciona. Mas dentro da nossa cultura brasileira que vai chegando para cá, a gente tem quebrado muitas vezes. A gente tem Desculpa, pode quebrado falar. muitas vezes esse paradigma e tem surgido os eventos espontâneos. Olha, vamos fazer isso hoje, vamos encontrar hoje, vamos tomar um café hoje. Mas, no geral, os suíços gostam de tudo muito marcado com antecedência. É diferente, né? E me É. conta, como que a mesa tem transformado esse relacionamento entre vocês aí? E o que que a mesa tem, o que você tem visto, já que você trabalha com mesa posta, o que que a mesa tem mudado nos lares, mas muito mais do que mudado, como fazer isso, Eliane? Qual que é o princípio da mesa posta? O que acontece, Aline? Muitas vezes as pessoas até me procuram achando que vendemos pratos. Mas eu costumo dizer que nós não vendemos pratos, nós vendemos uma filosofia de vida. Porque a Amém. mesa é muito mais do que isso. A mesa não é só você arrumar com utensílios lindos, maravilhosos, se assentar, comer, levantar e sair. Então, o que tem sido diferencial aqui? A mesa aqui no geral é muito formal, né? Principalmente hotéis, restaurantes. Você não vê nada colorido, é tudo muito branco, tudo muito pálido, às vezes até entediante. E ali, E aí é interessante isso que eu ensino para as meninas quando no Mulher Referência, na nossa aula de etiqueta, é realmente seguindo as regras de etiqueta, né? Que é sim, da etiqueta, a etiqueta realmente ela é anêmica. É o branco, a prata, o cristal, da etiqueta só. formal, né? Não tem mais Uhum. nada além disso. E quando nós introduzimos uma filosofia de vida, algo que vai transformar corações, que vai formar caráter, tudo isso muda, né? Eu já tive clientes que chegaram aqui com famílias totalmente desestruturadas, filhos que não mais assentavam à mesa, ou que sequer assentaram à mesa para comer. E quando ela aprendeu que o ato de colocar a mesa, além de ser um ato de amor, de gentileza, de graça, era também um ato de comunhão, de trazer o pão da presença para o nosso lar, tudo mudou. Tudo mudou. E hoje os próprios filhos, eles seguem, eles aprenderam, o esposo aprendeu, todo mundo vai aprendendo e aquilo vai como que contagiando. É o vírus do bem, não é o corona, é o vírus do bem, porque vai contagiando as pessoas na casa, no lar, e as pessoas vão querendo aprender, tendo sede e também pegando gosto de ficar à mesa. Porque, no geral, a pessoa come, principalmente em restaurante, você se assenta, come, paga a conta e vai embora. Em casa, não. Você quer desfrutar. Essa Amém. palavra é uma palavra que eu amo. Você quer desfrutar de tempo de qualidade, você quer desfrutar de amor, de companheirismo, de uma conversa. Você quer desfrutar daquilo que Deus tem, né, naquele momento. E famílias cristãs e famílias não cristãs. Porque eu tenho clientes que são cristãos e outros não, mas todas são impactadas. Eu recebi uma vez um vídeo de uma cliente que ela comprou um serviço de mesa comigo e o dia que ela recebeu, que ela montou essa mesa, esse vídeo acho que está até, eu não sei se eu salvei em algum lugar aí, no Instagram, mas acho que sim. Até as crianças foram tomar banho e se vestir num dia de semana, numa quinta-feira. Ficaram todos bonitinhos, porque a mamãe tinha colocado uma mesa linda e eles iriam jantar juntos. E ela me fala que desde aquele dia tudo mudou na casa dela. E isso é muito interessante. Né? Eles querem estar juntos, eles querem conviver juntos, eles querem desfrutar juntos do prazer que a mesa nos dá. Uhum. É interessante, eu uso essa palavra lá muito no programa, né? Essa palavra a gente fala lá, não é todo dia, não é todo segundo, né? Porque nós aprendemos a não desfrutar. Aliane, você já prestou atenção que realmente
as coisas que querem roubar as promessas da gente, elas são tão sutis. Verdade. Elas vêm tão discretas e uma delas é a condição de não desfrutar. Porque quantas vezes, Eliane, o desfrutar veio para mim como peso, é pecado. E muitas vezes é até a religião que coloca isso na gente. Exatamente. O desfrutar é pecado. E aí, quando eu vou lá em Gênesis e entendo que Deus desfrutou, haja luz, houve luz e ele viu que era bom. Ele viu que era bom eu desfrutar, meu Deus. E às vezes, você acredita que eu estava refletindo sobre isso hoje na minha vida? Preocupar, assim, não é nem preocupada, porque hoje, graças a Deus, eu já consegui eliminar grande parte de preocupação, porque eu sei que tudo está no controle de Deus. Mas visualizando demais o futuro e querendo viver o futuro. Esse é o grande problema. E eu falei, Aline, eu pedi perdão para Deus, porque eu sei que ele vai chegar, só que eu preciso desfrutar o hoje. E às vezes a gente não colhe as promessas de Deus por essas coisas que são tão sutis. E na mesa posta acontece a mesma coisa. Porque você faz a mesa todos os dias, então por que que você não desfruta? Porque você não entende o propósito daquilo. E aí, quando eu não entendo o propósito desse dia, eu passo esperando aquilo que Deus falou. Deus é um Deus de processos. Tanto é que eu amo o Gênesis porque eu acho que tudo, assim, tudo se resume ali naqueles primeiros 7 dias. Sim, é um processo Ele podia longo. criar tudo ao mesmo tempo, Eliane. É verdade. Então, O processo poderia ter sido instantâneo, mas ele foi longo e detalhado para que nós entendêssemos que esse desfrute existe. E que nós precisamos compreendê-lo e desfrutar, né, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, né? E quando chega uma cliente aí para você no seu ateliê, o que que você fala em relação à mesa para ela? O que que você dá como, assim, dica de realmente transformar a família? A primeira coisa que eu falo, Aline, que não é necessário ter, é necessário ser. Porque muitas vezes elas chegam querendo ter tudo, porque é bonito. Gente, o ateliê agora ficou mais bonito ainda. Eita, o ano que vem, em nome de... Não, com fé em Deus, a gente estará juntas aí. Ministrando esse tantão de mulher aí. Em nome de E eu Jesus. vou conhecer esse ateliê. E vou trazer minhas taças. Meu sonho é comprar uma taça da Eliane, gente. Vocês não têm noção. Então, elas chegam muitas vezes com essa visão de ter e não de ser. E muitas vezes eu falo, você não precisa de tudo isso. Você tem que entender e aprender a usar aquilo que você tem. Esse sempre foi o meu princípio. Isso sempre foi o que eu acreditei. Porque eu comecei assim. Eu comecei usando aquilo que eu tinha. E aquilo que eu tinha, Deus ia dando graça e Ele ia acrescentando a cada dia. Mas eu aprendi a usar, desde que fosse um guardanapo de papel ou um guardanapo de linho. Então, eu sempre bato nessa mesma tecla. O que você tem? E eu já tive clientes que falam assim, eu não tenho nada. Eu falei assim, não é possível que você não tenha nada. Se você não tem nada, eu vou lá na sua casa para ver. Você não come na mão, você não come com a mão. Isso não é possível. E para algumas eu ofereci mesmo a consultoria de eu ir na casa delas e conhecer a cozinha, o acervo, o que elas tinham. E tinham peças lindíssimas, mas estavam abandonadas. Elas não sabiam o que fazer com aquilo. Aí eu falava, não adianta você comprar mais, porque vai virar entulho. Você vai ter um monte de coisa e não vai saber usar, porque não é o ter, é o ser. E isso tem uma larga diferença. Você tem que compreender que ser é você viver aquilo todo dia, é aquilo ser uma parte do seu dia, uma parte da sua vida, e não um momento que você faz só para agradar alguém, para receber alguém, mas é um estilo de vida que muda. Porque é um estilo de um tempo que você tira para que algo especial aconteça dentro da sua casa. Algo transformador. E esse algo transformador,
é trazer aquelas palavras lá do nosso tempo de criança, quando nosso pai falava assim, agora ninguém vai brigar porque esse momento é sagrado, é entender o quão sagrado esse momento é, o quão santo esse momento é, que é o momento da refeição. É o momento que nós vamos nos afirmar, que nós vamos conversar, que nós vamos nos conectar e que nós vamos trazer a verdadeira presença de Deus para a nossa mesa, para a nossa casa. Então elas saem daqui, muitas já saíram assim com raiva e falaram assim, eu vou encontrar em outro lugar e não sei o que, e rodaram a cidade inteira e depois voltaram. E pediram perdão, porque eu não encontrei. Porque tem muita coisa assim no mercado. Para que você tenha, mas para que você seja, é muito pouco. Na E é verdade, interessante, e o interessante de tudo isso, Eliane, é que como tudo que vem ao nosso coração é com alinhamento do um livro milenar, livro mais lido no mundo. E eu vou falar o que eu sou apaixonada nesse livro, né? Porque eu vejo que toda a ciência, a neurociência, ela ganha comprovação, ele é verídico, quanto está nesse livro milenar. E ele nos ensina assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, em muito eu vou lhe acrescentar. É isso que ela acabou de falar. E aí entra também aquilo que a gente fala lá no programa, que é princípios de tudo aquilo que você tem. Se você não entender quem você é e valorizar aquilo que já é seu, como eu vou te dar mais? Você nunca vai ser satisfeita, porque sempre é pouco, Eliane. Para quem não é fiel ao que tem hoje, nunca está satisfeito com aquilo que ainda vai vir, porque nunca é o suficiente. Sempre é pouco para quem não é grato. Como isso é real. E a gente vê isso no dia a dia, né? A gente que convive com muita gente, a gente vê quanto mais as pessoas têm, ao invés de ser, elas trocaram, né? Não tem problema nenhum ter, porque eu já tive também essa crença limitante de ter ser o problema. O problema não é ter. O problema é ele passar o ser. Primeiro você tem que ser. Seja. Seja o quê, gente? Quando a gente fala seja primeiro o ser, tá ligado à identidade, né, Eliane? Identidade, exatamente, né? E é impossível. Pode falar, desculpa. Esse ser, ele nos remete a um nível mais elevado. Porque o ter, você vai acumulando, chega um ponto que você tem tanto que você fala assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Você já perdeu a noção. Mas o ser, ele nos eleva a conhecimento, a comunhão, a paz, a alegria, transformação, restauração. Ele nos eleva a muitas coisas que o ter sozinho não nos leva a lugar nenhum. Não. A lugar nenhum, né? Se o ter levasse a gente... tô sem borrachinha. Se o ter levasse a gente a algum lugar, nós não teríamos tantas pessoas multibilionárias e totalmente tristes, deprimidas, angustiadas, frustradas. Que só tem dinheiro, mais nada. Ela é tão pobre que ela tem só dinheiro. Muito triste isso. Ela só tem dinheiro. Isso é muito triste. E quantas vezes eu vejo, às vezes a gente correndo para aquilo que não é essência. E eu entendi que é na mesa que nós vamos descobrir a essência. Porque na mesa eu tenho a oportunidade de conhecer, Deus revelar o caráter dele para mim, revelar a minha identidade. E é através da mesa que eu consigo olhar dentro dos olhos um dos outros para que eu possa perceber e então conectar. A gente fala tanto de conexão, a importância da conexão, e nós estamos querendo conectar com o mundo e esquecermos a nossa essência. A gente desconecta de nós mesmos. Verdade. E aí é aquilo que eu te falei, Eliane, é tão sutil. E hoje cedo eu estava fazendo essa analogia em relação à minha vida. É muito sutil. Porque às vezes você fica olhando tanto para o externo. E quando Deus... E esquece. E na mesa nós temos essa oportunidade. E eu na mesa eu fui ter essa reflexão. Então, assim, eu vejo que a manifestação de Deus acontece muito forte na minha vida através da mesa. E aí eu vejo Mateus 6,6 se cumprindo. Quando a gente fala entra dentro do seu quarto, fecha a porta, entra dentro de você mesmo.
fecha a porta e deixa eu ministrar. E aí a gente entende, né, o princípio da mesa e assim, o fundamento dela, quando a gente vai lá em Êxodo 25, né? A mesa que Deus criou, né? E por que que ele criou essa mesa? E eu gosto de falar também, Aline, que Jesus, ele foi a nossa primeira referência histórica acerca da mesa. Ele foi o nosso primeiro exemplo acerca da mesa. Aí muita gente pergunta, por que toda vez que vocês falam de mesa, vocês falam de Deus, vocês falam de Jesus? Porque não tem como desligar uma coisa da outra. Mesmo que você não seja cristão, que você seja católico, ou tenha lá outra religião, você não tem como se desligar disso, porque a nossa primeira referência histórica, eu não estou falando religiosa, eu estou falando histórica, de mesa, de comunhão, de reflexão, de ensino, foi de Jesus. Ele sempre se assentava à mesa com seus discípulos para comer, para ensinar e para comunhão. O último momento de vida dele, ele celebrou uma ceia com seus discípulos, em memória de mim, para que nós nos lembrássemos dele. Isso aconteceu na mesa, né? Ele transmitia seus ensinamentos. Olha que lugar mais prazeroso para a gente transmitir ensinamento do que a mesa. Né? Para vocês que têm filhos pequenos, por exemplo, as crianças aprendem desde pequenininho. Tudo que eles veem que você faz na mesa, eu vejo muito quando eu visito alguém que tem um filho pequeno, tá todo mundo comendo com garfo, a criança bem pequenininha, ela também quer comer com garfo, ela se acha capaz de fazer aquilo. Mesmo que a mãe, que o pai pense assim, não, isso é perigoso para o meu filho, mas ao longo dele ver os pais fazendo aquilo, as pessoas que estão ao redor, ele vai aprendendo e ele se acha na sua mente já capaz de repetir aquele gesto, porque é lugar de ensinamento. É lugar de comunhão, por quê? Porque é um lugar que todos nós nos assentamos e estamos no mesmo nível, olhando nos olhos uns dos outros. Ali nós temos comunhão. A mesa, a casa que não tem comunhão, as pessoas pegam seus pratos e cada um vai para um canto. Um vai para a sala, um vai para o quarto, um vai para a varanda, sei lá para onde vai, cada um come, e aquela coisa como se não fôssemos da mesma família. E eu digo que esse tempo da quarentena, ele ajustou muitos laços e também estremeceu alguns. Porque tem pessoas que eram acostumadas a isso, se fortaleceram. E outras que não eram, se estremeceram, porque se viram de frente com uma família dela que ela nem conhecia. Então, a mesa agora é um ponto central na casa. Ninguém quer fazer comida de manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro. Não, vamos comer todos num horário só, porque isso economiza, isso gasta menos energia, isso facilita o nosso dia. Então, as pessoas se assustaram, muitas das vezes, muitas pessoas se assustaram, porque agora tem gente ao meu redor. Eu tenho mais gente em casa, eu tenho filhos em casa. Eles se assustaram, porque agora é uma nova realidade. É uma nova realidade de olhar para dentro. Eu sempre falo isso. E aí vem a hora de comunhão, de ensino, vem a hora de entender, né, quem somos dentro de casa, por que somos essa família. Não é mais hora de pensar assim, a família do outro é mais bonita, é mais educada, é mais isso, porque agora não tem como você fugir para a casa do outro. Você tem que encarar situações dentro da sua casa. E a mesa torna-se um ponto central, que eu tenho oportunidade de fazer dela um lugar de comunhão, um lugar onde a presença de Deus está, um lugar de alegria ou um campo de guerra. A escolha é minha. Sou eu que vou direcionar o que eu vou fazer da minha mesa. Sou eu que vou direcionar o que eu vou fazer ali com a minha família naquele momento. Eu vou brigar, eu vou arrumar confusão, eu vou trazer a paz, né? Eu vou ser pacificadora, eu vou trazer comunhão, alegria, eu vou ser uma mulher que vai fazer o diferencial dentro da minha casa. E por que eu falo mulher? Porque Deus deu esse encargo a nós. Ele não deu esse encargo aos homens. Tem muito homem, como meu marido, por exemplo, que coloca uma mesa muito linda, mas esse encargo Deus deu a nós. E coloca mesmo, né? Eu sou prova disso, né, Eliane? É responsabilidade nossa, é um direcionamento, é um privilégio, na verdade, que Deus nos deu. Enquanto muitas aí estão gritando que isso é desigualdade, eu digo que isso é um privilégio que
que o Senhor nos deu de administrar, de cuidar da nossa casa e da nossa família da melhor forma possível. E isso restaura corações. Traz Com presença, certeza. traz vida, traz tanta coisa boa para o nosso coração que se quem não pratica, quem não vive a mesa posta, começar a viver hoje, amanhã ela já tem resultados. É ou Uma, não é? isso que você falou assim, é impressionante, porque quando você começa a praticar a mesa posta com um princípio, a gente não vai colher os frutos daqui 10 anos. Não, você começa a colher os frutos amanhã. Basta um posicionamento. Eu quero até fazer alguns comentários em cima do que você falou. Os primeiros dados históricos de mesa estão em Jesus, inclusive a etiqueta, Liane. Quando a gente Exato. analisa Lucas 14, a gente nas regras de etiqueta, o convidado aguarda no espaldar da cadeira aonde o anfitrião vai colocá-lo para sentar. Isso é uma regra de etiqueta. Vai lá em Lucas 14 que você vai entender por que isso. E aí é ótimo porque as regras de etiqueta nasceu com Luís 14. Não, os primeiros históricos de etiqueta está no livro milenar chamado Bíblia. Porque Jesus já nos ensinou isso. Então é impossível desvincular a mesa da presença do Senhor, porque a primeira mesa foi criada por Ele e para Ele. E aí a gente entende que tudo é por Ele, para a glória dele. E é através dessa glória que a nossa vida é realmente resgatada, transformada. E sobre esse tempo que nós estamos vivendo hoje, Eliane, eu vejo essa pandemia, esse período, como um realinhamento. Um realinhamento. As pessoas que estão com o coração e com o olhar voltado para as coisas do alto, elas estão entendendo esse realinhamento. E é interessante isso, que essas pessoas que estão com esse olhar, elas estão progredindo, elas estão prosperando em todas as áreas da vida. Enquanto tem muita gente, claro que é um período desafiador, claro que tem várias pessoas morrendo, mas isso, gente, é comum em toda vez na história que houve algo muito grande, algumas pessoas vão sofrer por isso. Só que a escolha é minha, porque a forma de olhar é minha. E quando eu digo, Eliane, quando a gente vai começar o programa, eu falo, não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende da sua profissão, e não depende nem de Deus, é justamente isso, porque o meu olhar, sou eu que tenho que olhar. Deus já fez todas as coisas. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Por uma falta de posicionamento nossa. Nós não nos posicionamos, nós estamos com o olhar voltado para a circunstância, a gente deixa o medo nos dominar, uma vez que o amor lança fora todo medo, Deus é amor. Se eu tenho medo, eu estou deixando ser conduzida para aquilo que é a ausência de Deus, porque só existe dois caminhos. Se existe apenas dois caminhos, o amor lança fora todo medo. Na Bíblia tem 367 vezes escrito: não temas, eu sou contigo. E aí, quando você tem medo, para quem que você está dando crédito? Só tem dois caminhos, né? Então, assim, é uma coisa até para vocês pensarem aí. E aí, depende de Deus? Claro que não, porque ele já lançou fora. Você insiste nisso. Então, maximize o seu olhar, tira o olhar da circunstância e entenda esse tempo como realinhamento. Por que Deus tem levantado ao redor do mundo mulheres para falar sobre mesa, Eliane? Por quê? E como tem levantado? Não é uma aqui, duas ali, não. São várias, são milhares de milhares. Porque realmente é um alinhamento. O que é um alinhamento? Quem aí já foi do exército, ou já viu uma parada, alguma coisa? A formação de um exército é impecavelmente perfeita. Todo mundo um atrás do outro, a fila anda do mesmo jeitinho, o tamanho do passo é o mesmo. Isso é realinhamento, é tudo voltando para o lugar. Aquilo que tinha saído, volta para o lugar. Da mesma forma que Deus tem levantado milhares de mulheres para falar sobre esse assunto e trazer restauração e vida, também tem surgido milhares de pessoas para dizer o contrário. Para dizer que o conceito de família acabou, de que a família tradicional não deve existir. Vocês devem estar ouvindo isso aí. Aqui nós ouvimos muito.
Até cada nas lei, escolas, Eliane, estão terminando com o Dia dos Pais e Dia das Mães. principalmente, né, não querem mais que o nome do pai ou da mãe conste na identidade, porque é constrangedor daquele que não tem. Ou seja, as regras de minoria estão virando regras principais, as coisas que Deus criou estão virando coisas contrárias e nós estamos tendo que engolir? Não, nós Não. não temos que engolir. Nós temos que olhar para o alto, nós temos que prosseguir para o alvo, para o prêmio da nossa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e destruir essas obras das trevas. E por que Deus tem levantado mulheres e não homens para falar desse assunto? Porque Deus chamou as mulheres para administrarem, Ele chamou os homens para prover, mas as mulheres para administrarem. E isso é muito importante. E até esse papel a sociedade atual quer inverter. Olha, as mulheres saem para trabalhar e os homens ficam cuidando das crianças. Eu tenho aqui notícias, gente, verdadeiras, terríveis, de pessoas, de mulheres que seguiram suas carreiras e deixaram os homens dentro de casa, cuidando dos filhos. E as histórias, eu não vou contar agora para que vocês não fiquem tristes nem chorem, mas são terríveis. São terríveis, de violações, de todo tipo de violência contra crianças que vocês possam imaginar. Porque elas deixaram seu papel de guardiã, de mãe, de organizadora, administradora, para fazer carreira e colocar dinheiro dentro de casa. E aí, as consequências nos corações dos filhos foram muito terríveis. E é interessante isso porque, assim, Deus nos fez, Eliane, com qualidades diferentes do homem e da mulher. Ele nos fez com características diferentes, inclusive fisicamente, com forças diferentes. E aí, a necessidade básica do homem é se sentir dominador. Exato. É se sentir realmente o provedor de uma situação. Aí agora, essa inversão de papéis, ao primeiro olhar, pode ser maravilhoso. A gente não estava falando que é sutil? Pode ser maravilhoso. Mas quando a gente olha isso a médio e longo prazo, é um estrago. É um estrago. Deus é provedor. Quem é o meu... inclusive, Eliane, eu fiz essa pergunta para o meu esposo e eu fiquei muito surpreendida, porque eu estava fazendo um curso da Mulher que Prospera e eu fiquei muito surpreendida com a resposta do meu esposo. Eu falei, bem, quem que é o provedor da nossa casa? Ele falou, Deus. Eu falei, nossa, você tá demais, não, até brinquei com ele. Deus é o provedor. Muitas vezes, ele vai dar aqui, ele vai me dar a condição de trazer o alimento, o financeiro para minha casa. Muitas vezes vai ser meu marido e às vezes nenhum de nós dois. E nós vamos estar literalmente na dependência de Deus. Nós não estamos falando simplesmente de ajudar financeiramente, mas é passar acima. É tirar a posição de liderança. E aí as mulheres não entendem isso. E eu não tenho problema nenhum, você pode criticar o tanto que você quiser. Sabe por quê? Eu não tô preocupada com a sua opinião. E eu não tenho problema nenhum em vir numa rede social e falar isso, Eliane. Sabe por quê? Eu também não. O meu problema é com o meu pai. O único que eu preocupo, sabe por quê? Tudo aquilo que falam de mim reflete mais sobre a pessoa do que sobre mim. Isso é para quem tem identidade formada forte, tá? Que eu não tô nem aí com o que vão falar de mim na internet. Eu tô preocupada com o que o meu pai acha de mim e se eu estou cumprindo o que ele me chamou para fazer. Não o que seguidor vem achar. Sabe por quê? Porque eu sei que todas as coisas vêm dele. Inclusive as pessoas que estão aqui. Então, o que eu falo para as mulheres muito, para que elas possam entender, não é a condição financeira. Porque às vezes eu cheguei lá atrás, nossa, essa história é muito top, nem dá tempo de contar aqui. Mas quantas vezes eu cheguei a ganhar mais que o meu marido, e ele mesmo assim era o líder da casa. Mas o dia que eu tomei alguns posicionamentos de realinhamento, a nossa vida prosperou de maneira surreal.
Alinhamento, Aliane. Aí essas mulheres estão querendo ser o homem da casa. É aquela mulher másculo. Não estou falando de sexualidade, estamos falando de atitude. E aí fica aqueles homens frouxo, emasculado. E se você fala que o seu homem é um banana, a culpa é sua, não é dele. Sabe por quê? É confortável ser banana. Só que lá na frente quem vai pagar as consequências é você e seus filhos e a sua família, né? Exatamente. Quando nós roubamos a posição que deve ser deles. Ah, eu não consigo esperar o meu marido fazer isso. Ah, eu não consigo esperar que ele faça isso para mim. E eu vou lá e faço, eu roubo dele essa posição. E aí eu é que vou sofrer as consequências. Eu é que vou ser esses problemas, né? E eu falo muito para as pessoas quando conversam comigo, ah, a gente não se assenta à mesa, eu pergunto, o que que te impede de começar? O que que te impede de fazer uma refeição à mesa com a sua família? Qual que é o maior empecilho? E muitas vezes, Aline, as pessoas nem sabem. Não sabe nem responder, né, Aliane? Não sabem, nem sabem. Não sei o que que me impede, eu simplesmente não consigo. Mas eu não consigo é porque eu também não tento. Eu não me esforço, eu não me levanto, eu fico esperando, ah, quem sabe alguém venha fazer para mim. E a gente não vai na casa de ninguém. A nossa casa é nosso território, é o nosso lugar e nós é que comandamos. Então, nós precisamos perguntar para nós mesmos o que que me impede de que eu tome certas posições? O que que me impede que eu faça a mesa o centro da minha casa? Né? Nós ouvimos lá na Academia de Mulheres uma live muito interessante, tira o entulho da mesa. Olha Tira. para sua mesa. Olha para sua mesa física dentro da sua casa hoje. Ela é lugar de quê? Né? Ela é lugar de colocar chave, bolsa e sacola e tudo que vem da rua, ou ela é um lugar que quando você se dirige àquele cômodo, que você se assenta ali com os seus, algo sobrenatural acontece. Essa é uma condição que nós precisamos pensar. Outra pergunta que eu faço é sobre se a nossa prioridade é servir o nosso prato, se é sentar à frente da televisão e ver um jornal. Alguma coisa está errada. Muita gente não consegue, simplesmente não consegue se servir, sentar à mesa, conversar, comer ali. Não, eu preciso nesse momento ver o jornal. Gente, vocês já pararam para pensar as notícias que o jornal traz, se elas nos acrescentam coisas boas no dia a dia? Eu vou confessar para vocês, eu passo dias sem assistir jornal. Porque no dia que eu assisto é a repetição de tudo que aconteceu no tempo todo que eu não assisti. Não tem nada novo, não me acrescenta nada. Não Isso que me você falou, acrescenta. Eliane, é tão forte assim, e aí eu senti vontade de comentar. Hoje eu não assisto mais TV, não é, nossa, pecado. Não, Não, é é uma escolha. opção, é uma É uma opção, escolha. porque o que que não me edifica me paralisa. O tempo, Exatamente. gente, quando você passa a entender que tempo é vida, tudo aquilo que rouba meu tempo e não me traz vida, me traz morte. Porque eu poderia estar gerando vida para mim, para as outras pessoas, eu poderia estar investindo em conhecimento. E aí, ao contrário disso, e aí as pessoas vêm falar de gestão de tempo comigo, eu falo, quanto tempo você fica na internet ou quanto tempo você fica na frente da Fica na televisão? televisão. Simples Exatamente. assim. Simples É. assim. Muitas vezes a gente tem que analisar, principalmente nos dias de hoje, se as notificações do nosso celular são mais importantes do que o nosso tempo de comunhão com os nossos. Tem gente que não consegue ficar num lugar se não tiver ali com o telefone. Tem gente que se a bateria do telefone estiver acabando, é como se estivesse perdendo a própria vida. Porque aquilo se tornou parte de si tão mais importante do que as pessoas que convivem com ele. Então a gente precisa começar a tirar os nossos olhos, né, dessas coisas e colocarmos os olhos nas pessoas. É tão bom a gente sentar com as pessoas e ter comunhão, e poder conversar, e poder bater um papo agradável. Ainda tem isso, agradável, porque tem gente que quando senta junto só quer falar de coisa ruim. Então, até essa gestão do que falar, não é que eu estou sendo político demais, polido demais, não. É um momento de comunhão. Meu pai sempre falava, agora ninguém briga na hora de comer. A gente era pequeno, não tem como esquecer isso. Esse momento é sagrado. A hora da comida é uma hora sagrada. E olha, nós éramos quatro, e quatro crianças em casa, gente, era um furacão. Mas nesse momento, a gente parava tudo. Não Vocês tinha estão pai, esse fez isso ou fez aquilo, aquilo. Parava tudo.
porque Para é viver o muito momento sagrado, né? E um hoje isso momento se perdeu. sagrado. E olha como que é importante, a Aliane comentou sobre gerar memórias afetivas. Você tem gerado memórias afetivas na sua família, nas pessoas que você tem oportunidade de conviver? Isso se chama legado. Olha o legado que o pai dela deu como ensinamento que hoje ela carrega para a vida. Isso é muito sério, né, Eliane? E as pessoas não se preocupam mais com isso, em gerar Não, memória afetiva, em deixar um legado. Hoje eu me preocupo assim, às vezes eu até me pergunto, Deus, eu estou realmente deixando um legado para os meus filhos? Porque o que eles vão levar para a vida é aquilo que eles viram a gente fazer. Eu estava comentando ontem mesmo que eu tenho orado já para o esposo da minha filha. Ela tem 15 anos, ela vai fazer 16 anos, e eu comentei com meu esposo. Eu falei assim: a Maria Eduarda vai ser uma excelente esposa, porque ela tem uma escola muito boa, ela tem dentro de casa exemplos do que é ser esposa, e ela tem exemplos do que é ser marido. Provavelmente ela vai ter um bom marido, porque ela tem como referência um bom marido, um bom pai. Então, assim, ela vê o que é uma referência de família. E muito mais que isso, gente, ela não está aprendendo com as minhas palavras, ela está aprendendo com o que ela vê a gente fazendo. exatamente. Isso é legado, né, Eliane? E esse legado ninguém tira da gente. Olha, isso acontecia quando éramos pequenos. Hoje, eu tenho na minha casa, minha família namorando, mas com os meus pais, isso faz parte de mim. Toda vez que eu me assento à mesa, eu me lembro disso. Eu falo, opa, agora é o nosso momento. Agora é o momento de desfrutar, né? E assim, quando eu me casei, foi até engraçado. Meu esposo, ele sempre comia muito rápido mesmo. E isso foi o legado que ele trouxe do exército. Porque, como dizia, ele tinha que comer rápido para sobrar tempo para dormir. Só que agora nós estávamos num outro nível, não era mais exército, era lar. E eu sempre observava, e aquilo me incomodava. Principalmente quando a gente é recém-casado, eu pelo menos levava 1h30 para fazer um simples jantar. Hoje em dia, 30 minutos está tudo ok, na mesma qualidade. Mas no início eu tinha que fazer uma coisa de cada vez, porque se eu começasse uma e outra, eu não sabia o que ia dar certo, o que ia ficar bom para comer. E um dia eu parei e falei para ele: amor, a gente está em casa, desfruta desse tempo. Né? Você não precisa correr, você não precisa comer tudo de uma vez, a gente não vai ter que sair correndo para fazer outra coisa, a gente está em casa. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para o nosso ambiente, para onde nós estamos. Né? Muita gente era acostumada a comer na rua porque não voltava em casa para almoçar, para jantar, mas agora nós estamos quase que todo mundo, né, nos seus profissionais essenciais da área de saúde, estão saindo todos os dias, mas os demais, aqui na Europa, meu marido continua trabalhando em casa. E a previsão que até dezembro ou mais, ou que possa até virar o novo, né, trabalhar em casa. Então, nós precisamos olhar qual é o ambiente que nós estamos. Né? Na última ceia, Jesus, né, Lucas capítulo 22, do versículo 19 a 20, Jesus ele tomou o pão, né, ele pegou o pão, partiu e disse que os discípulos comessem, fizessem isso em memória dele. Ele é o símbolo e é o próprio pão da presença entre nós. E o que nós temos feito com isso? Com aquilo que nós aprendemos? Nós temos deixado de lado porque migalhas têm caído e nós temos aceitado migalhas. Enquanto nós podemos ter o próprio pão. Justamente. O A pão migalha tá não aqui nos para nós, alimenta. né? Migalha não nos alimenta. Por algum instante você pode ter a sensação de saciedade, mas no instante seguinte você já está com fome, porque migalha não nos alimenta. O que nos alimenta é a refeição completa, é o pão completo. Então nós precisamos entender, e eu encorajo a vocês a não olhar a mesa como um simples móvel da sua casa. Olhar a sua sala de jantar, a sua copa, ou mesmo que seja na cozinha, seja qual for a sua condição, não há distinção de beleza de mesa, não é isso. É o sentido que você dá àquele lugar em Deus na sua casa.
E eu encorajo vocês a olhar a sua mesa com um olhar de amor. Ah, minha mesa não é bonita, eu quero uma mesa branca, eu tenho preta, eu quero... Não é isso. É o Nada a meu ver, momento. né? Nada a ver. Não. Isso é uma questão do ter. Você pode ter a mesa da cor que você quiser, mas isso não é o mais importante. A questão é de você entender o simbolismo dessa mesa. E quando você entende, tudo muda na sua vida. Eu fiz uma live com uma amiga muito querida e ela esteve aqui em casa no sábado e ela falou assim comigo: depois daquela live, eu nunca mais comi sem uma mesa pronta para mim, mesmo que eu como sozinha em Amém. casa. Ela entendeu que não é uma coisa grandiosa, que não é uma coisa esplêndida para que alguém veja. Mesmo que você more sozinho, você não está só se você convidar o pão da presença para se sentar com você. Você nunca está só. Nunca, nunca está só mesmo. É um passo de fé quando você fala, hoje eu vou me assentar com Deus, com o próprio pão da presença, para fazer uma refeição. Amém. E uma das coisas que Deus fez, que Jesus fez naquele dia, de Lucas capítulo 22, 19 a 20, ele deu graças pelo alimento. Ele agradeceu. Eu muitas vezes falo com meu esposo, quando ele fala assim, eu não gosto disso. Eu falei, amor, agradece. E come o que você tem no prato. Porque tem gente que não tem nada. Nós temos que ter gratidão. Gratidão por aquilo que nós temos. A gratidão é a memória do nosso coração, da nossa alma. Traz cura para nós. É verdade. Então nós temos que ter gratidão. Ah, eu não tenho aquela comida assim, 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 mas dê graças pelo que você tem. E pode ser que lá na frente você consiga conquistar aquilo que você almeja, mas seja grato hoje pelo que você tem. A gente já aprendeu, né, Aliane? Até a neurociência explica o poder da gratidão no nosso corpo. Então, quando a gente entende sobre isso, é impossível não ser grato por isso, por tudo isso, né? Por tudo, você dá graça por todas as coisas. O apóstolo Paulo sempre dizia, aprendi a estar contente por toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, diz algumas versões. Isso é gratidão. Aí, peraí, tem um drive mental aí, Eliane. Tem um drive mental que eu tenho que falar para as meninas. Gente, independente da situação, dai graças. Vocês não, eu quero desafiar vocês. E não é na situação boa, não. É na situação que tá desafiadora, dá graça. Vocês não têm noção do que vai acontecer, não. Gente, isso aqui é só para quem vive. É só para quem vive, porque é loucura. As coisas de Deus é loucura. Acontece um trem, um trem é ótimo, né, mineirinha, né? Acontece um trem. Acontece alguma coisa que te tirou do eixo, que você ficou contrariada, que veio realmente te trazer algo ruim. Em tudo dá graça. Só faz esse exemplo, depois posta o testemunho para nós, né, Eliane? Depois só conta. Só conta só esse drive mental e depois conta o que vai acontecer. Em toda e qualquer circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, agradeça, gratidão no coração. Deus, muito obrigado, que poderia ter sido pior. Eu aprendi uma coisa até interessante. Às vezes eu estou saindo, eu estou dirigindo e tem alguém bem lento na minha frente. Eu não murmuro, eu agradeço. Eu falo assim, Deus, eu te agradeço, porque isso é para que eu tire o pé do acelerador, para que nada me aconteça. Então, muito obrigado por essa pessoa que está aí lentamente dirigindo na minha frente. Então, assim, são coisas mínimas, né? A gente não sabe quantos livramentos a gente recebe de Deus quando a gente sai da nossa casa, né? Olha, quantos de nós estamos aqui que não tivemos nenhum contato, nenhum vestígio de coronavírus? Já é motivo de agradecer, gente. Nossa. Você levantou hoje respirando, você não teve que ir para um hospital tomar remédio, respirador, não sei o quê, papapá. Já agradece, gente. Já levantou bem, já. Ou se não levantar, também agradeça, porque você pode passar por aquilo para levantar mais forte. Ai, gente, falta 1 minuto. Vai encerrar. Gente, muito rápido. Nossa, tem tanta coisa ainda para falar. Aqui vai encerrar agora.
Então, aqui nós estamos no YouTube, a Eliane já vai finalizar, nós vamos fazer uma oração e vai ter que ser aqui no YouTube. Então, se você quer receber essa oração que a Eliane vai fazer para nós, essa mulher cheia da presença do Espírito Santo, ela vai derramar sobre as nossas vidas. A Eliane é uma mulher que tem dons espirituais, assim. Ah, eu sou chique mesmo, meus amigos é tudo assim. Porque eu pedi pro meu pai, amigo que seja amigo dele. E aí ele traz esses presentes para nós. Então, se você quer isso, vai também aqui pro YouTube. Amor em Casa por Aline Coelho. Ali, a gente continua aqui, tá? Deixa eu encerrar, porque senão não vai ficar salva. Meninas, esperando vocês aqui no YouTube. Corre que a Eliane tá lá conosco.